Muito bem, boa noite a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Fabiano e é um prazer estar com vocês nessa nossa transmissão. Mais uma vez estamos juntos, mais um encontro, já que ainda estamos com algumas restrições e estamos nos resguardando um pouco mais a respeito da quarentena aí. Então temos algumas reuniões presenciais, mas também estamos evitando, fazer um número maior de reuniões, e por isso a gente, às sextas-feiras, temos os nossos encontros aqui pelo Facebook, e depois a mensagem será postada também lá no canal do YouTube, ok? Espero que todos estejam bem. Aqui nós estamos todos bem, graças a Deus. E se você porventura está enfermo, seja de Covid ou de qualquer outra enfermidade, saiba que nós estamos intercedendo por você. Conte com as nossas orações, com a nossa intercessão, tá certo? E esperamos que você se recupere, se restabeleça o mais rápido possível. Se você por acaso que vai nos assistir ou está nos assistindo perdeu algum ente querido nesses dias por causa dessa enfermidade ou de qualquer outra, que o Senhor possa consolar o teu coração, de toda a família, e que vocês encontrem no Senhor o consolo e a força necessária para continuarem a caminhada, a vida, de forma que glorifique o nome do Senhor Jesus e para a glória dele. Muito bem, vamos orar? Senhor, estamos na tua presença, agradecidos pelo dia que o Senhor nos deu, por essa semana que está terminando, ó Pai. Te agradecemos porque estamos bem, e aqueles que estão nos assistindo e também estão bem, nós te louvamos pela vida de cada um deles. Aqueles que estão enfermos, pedimos a graça e a misericórdia do Senhor, que o Senhor venha com uma unção de cura, e que através do poder que há no nome de Jesus, para curar, para libertar, para salvar, para transformar, nós clamamos, ó Deus, o socorro do Senhor nesse momento, Pai. Também, ó Deus, intercedemos em favor daqueles que estão enlutados, talvez perderam entes queridos, pessoas queridas, amadas, seja por esta enfermidade que estamos enfrentando de maneira mais intensa agora, ou por qualquer outro motivo, que o Senhor esteja consolando os corações, restaurando, restabelecendo para a glória do teu nome. E nesse momento em que vamos meditar a respeito da tua palavra, pedimos a Deus a tua graça, a tua direção, o teu discernimento, para que possamos, Senhor, compreender tudo aquilo que tu queres falar conosco nesta noite. Que a tua bênção, Senhor, venha através da ministração da tua palavra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quero convidar você para lermos a palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 4, a partir do verso 2 e até o verso 6. Ok? Irmã Lorena conosco, Valquíria, minha cunhada, irmã Elaine Zanetti também. Já viu o irmão Edivaldo entrando aí, irmã Cida, irmão Rui. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Então, vamos ao nosso texto. Continuem a orar, vigiando em oração com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Louvado seja Deus por sua bendita palavra. Irmão Trovão, seja bem-vindo. Na graça e na paz do Senhor Jesus está com a gente também. Nós estamos aqui nessa nossa reflexão da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Já entramos no último capítulo dessa carta, que nos apresenta a supremacia de Cristo, apresenta o nosso Senhor Jesus Cristo como aquele no qual existe toda a plenitude da revelação de Deus, não é? E já aprendemos várias coisas a respeito de como viver a nossa vida, tendo Cristo como centro principal da nossa existência, da nossa história. E agora o apóstolo Paulo começa a caminhar para o encerramento, para o desfecho final dessa carta, não é? E assim como eu e você, quando estamos com pessoas queridas, principalmente os nossos pais, não é? E estamos por partir, estamos de partida, saindo para algum lugar,
algumas recomendações nos são dadas, não é? Quem nunca ouviu da mãe, olha, põe um agasalho, cuidado, não é? Vai pela sombra, que Deus acompanhe, ou vai com Deus, cada um costuma falar de um jeito, não é? São recomendações que pessoas que nos amam, não é, nos fazem quando estamos de partida. E Paulo, assim, ao terminar essa carta, depois da exortação, depois do ensinamento, depois dos esclarecimentos que ele envia para aqueles irmãos, então agora ele dá alguns conselhos e faz algumas recomendações. E nesses versículos que nós lemos, Paulo deixa bem claro para a gente dois conselhos. Ele deixa, na verdade, para aqueles irmãos da igreja de Colossos dois conselhos que são também muito importantes para nós. Mercy Grace está conosco, né? A irmã Valéria também, sejam bem-vindas, estamos agradecidos pela presença de vocês. E esses dois conselhos dados pelo apóstolo Paulo é um conselho e uma recomendação à perseverança e à sabedoria. Então Paulo diz primeiro no verso 2, continuem, que significa o mesmo que perseverem, e no versículo 5 ele fala, sejam sábios. Então são duas recomendações importantes para a igreja de Colossos, né? Eles deveriam perseverar e deveriam ser sábios. E nós vamos meditar um pouco a respeito do que isso significa exatamente. Em primeiro lugar, perseverança. Né? Aqueles irmãos precisavam perseverar. Paulo estava dizendo, continuem. Mas o que o apóstolo Paulo gostaria e como que o apóstolo Paulo gostaria que aqueles irmãos perseverassem e como nós devemos perseverar? Em primeiro lugar, eles deveriam perseverar na oração. Irmãos, como é difícil para nós perseverarmos em oração. Começar um projeto de oração é fácil. Quantos de nós já não decidiram, olha, a partir de hoje eu vou separar um tempo diário de oração? E foi um dia, foi dois, uma semana, talvez um mês, e de repente esse projeto ficou pelo caminho, não é? Orar é um privilégio. Quando oramos, estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós oramos ao Deus que habita dentro do nosso coração. A oração é a maneira como nos relacionamos com Deus, como apresentamos diante dele as nossas demandas e como somos instruídos e como ouvimos a sua voz falando conosco. Orar é um privilégio, orar não é uma penitência, orar não é um fardo, orar não é uma obrigação, mas é um privilégio. Imagine você, se fosse convidado hoje para uma audiência pessoal com uma grande autoridade, talvez o presidente da República, talvez um presidente de um tribunal importante, talvez o governador do estado ou o prefeito da sua cidade, não é? Você se sentiria honrado de poder entrar num recinto ou num gabinete para ter uma audiência pessoal com uma pessoa de tamanha autoridade, tamanha representatividade. Agora, o que é a maior autoridade desse mundo perto do Deus Todo-Poderoso? E orar é entrar na sala do trono do Rei do Universo para ter uma audiência privada com Ele. Orar é um privilégio, mas nós deixamos que as coisas da vida, que as nossas correrias, que as nossas obrigações nos tirem tempo com Deus, tempo de oração. Então o apóstolo Paulo sabia disso, e sabia que isso poderia acontecer com aqueles irmãos, e ele fala assim, perseverem na oração, né? Não desistam da oração, orem muito, vocês precisam continuar orando, né? O próprio apóstolo em outras cartas disse, orem sem cessar. Todos os ensinos do apóstolo Paulo são um convite, são uma admoestação para que aqueles irmãos aos quais ele escreveu, e nós estendemos também essa palavra ao nosso coração, é importante perseverar na oração. E como Paulo ensina aqueles irmãos, ele recomenda que aqueles irmãos deveriam orar. Como esses irmãos deveriam orar? Primeiro, eles deveriam orar com vigilância, não é? Era preciso que a oração deles envolvesse vigilância. Nós precisamos vigiar em oração, como diz o verso 2 que nós lemos aí. Porque nós sabemos que o pecado nos rodeia de perto. O autor aos Hebreus escreveu
que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas e temos o pecado, que é o embaraço que nos rodeia muito de perto, e nós precisamos vigiar. Então a oração é algo que nos ajuda a vigiar, é algo que nos ajuda a ficar alertas. É uma vida de oração, uma rotina de oração na vida do cristão é algo que se transforma num instrumento poderoso para que ele continue vigiando contra as tentações, vigiando contra as armadilhas de Satanás, vigiando contra os laços inflamados do maligno, vigiando contra a soberba que quer invadir o nosso coração, contra a religiosidade. Tem tantas coisas que estão a todos os momentos tentando nos destruir, e nós precisamos orar, e essa oração precisa ser uma oração vigilante. Quando nós oramos, nós não ignoramos as nossas fraquezas. Nós colocamos diante de Deus sempre a necessidade que temos de que Ele nos guarde de todo mal, para que não tropecemos nos pedregulhos dessa vida. Então Paulo ora, pede para aqueles irmãos que eles perseverem em oração, primeiro, para que vigiem. Segundo, Paulo diz que aqueles irmãos deveriam orar com ações de graças. Não é? A oração é um momento propício para a gratidão. Não é? Nós precisamos aproveitar o tempo nosso de oração, os nossos momentos com Deus, para agradecermos, lembrarmos diante do Senhor tudo aquilo de bom que Ele tem feito por nós, a nossa saúde, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso lar, o ar que respiramos, não é? Tanta coisa boa Deus tem dado, e em oração a gente começa a relembrar, não é? O salmista escreveu que se ele fosse contar e escrever tudo aquilo que o Senhor tinha feito de bom na vida dele, ele jamais chegaria ao fim. Nós cantávamos, né, um cântico, não é? E ainda cantamos, mas não com tanta frequência quanto antes, não é? Conte as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. Então é preciso perseverar em oração, e essa oração precisa ser uma oração de ação de graças, de agradecimento, de reconhecimento da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Terceiro motivo pelo qual, a terceira maneira como aqueles irmãos deveriam orar, é que na oração eles precisavam interceder para que o evangelho avançasse em meio às dificuldades. Nós todos sabemos desde sempre que a evangelização do mundo é uma responsabilidade nossa. Deus não deixou isso para os anjos, Deus não deixou isso para os grandes líderes religiosos, Deus deixou isso para cada cristão. Cada cristão tem a necessidade de evangelizar. O apóstolo Paulo, no verso 3, ele fala que aqueles irmãos precisariam, ele roga a oração daqueles irmãos para que eles orem pelo apóstolo, porque ele estava com dificuldades para evangelizar, ele estava preso, estava algemado, não é? E assim como Paulo tinha dificuldade para levar a sua missão adiante, nós também temos. Qual a dificuldade que nós temos de evangelização? O ambiente de trabalho é muito fechado, você tem uma família que se tornou um ambiente hostil à mensagem do evangelho, os seus amigos que não aceitam muito bem, é o tempo que é curto, você tem pouco conhecimento. Todos nós sabemos que precisamos anunciar o evangelho, mas também sabemos que todos nós enfrentamos dificuldades para isso. E as dificuldades que você tem para anunciar o evangelho de Jesus Cristo, no contexto onde você vive, por onde você anda, elas só serão vencidas através da oração. Há barreiras que só serão derrubadas através de uma vida intensa de oração. Não é? O apóstolo Paulo, ele relata lá aos Efésios que existem hostes espirituais da maldade, existem principados, potestades, o príncipe das trevas desse século, e nós precisamos saber que essas forças, elas são forças contrárias não à pessoa de Cristo, não à pessoa de Deus, porque essas forças simplesmente não têm poder contra Ele, né? Os principados, potestades, as hostes espirituais da maldade, os príncipes das trevas desse século, eles não têm poder nenhum contra Deus. Você vê lá no livro do Apocalipse que o Senhor Jesus vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca, ou seja, não vai dar nem para o começo, mas são forças antagônicas a nós. Elas estão em oposição a nós, elas guerreiam contra nós, e nós precisamos em oração clamar ao Senhor Jesus para que nos ajude
a vencer as dificuldades para o avanço da evangelização da nossa família, da nossa casa, da nossa cidade, do nosso ambiente de trabalho, da escola, na fila do banco, dentro da condução, do transporte, em todos os lugares. Que todas as barreiras caiam para que o evangelho possa avançar. No caso do apóstolo Paulo, a dificuldade eram as algemas. No meu caso, no teu caso, são tantas outras coisas. Então, quando orarmos, precisamos clamar ao Senhor: Senhor, eu quero evangelizar tal pessoa, eu quero falar do Senhor em tal lugar, mas existem barreiras que precisam ser quebradas e eu preciso que o Senhor me ajude a romper essas barreiras para que o evangelho cresça. E em último lugar aqui, a última maneira que Paulo pede para que aqueles irmãos orem é para que a tarefa de anunciar o mistério de Cristo seja cumprida. Essa tarefa, naquele momento, Paulo estava referindo ao seu ministério, ao seu trabalho, e ele está pedindo oração por ele mesmo agora. Ele pede para aqueles irmãos: orem por mim, lá no verso 4, para que eu possa comunicar com fidelidade o mistério do evangelho. Quero perguntar um negócio para você agora, e você responda para você mesmo com sinceridade. Você ora pelo seu pastor? Você ora pelo seu líder? Você tem orado pelas pessoas que abençoam você com a sua liderança, ensino, dedicação? Porque o ministério do pastor, o ministério do líder, o ministério daquelas pessoas que nos evangelizam, ele precisa ser sustentado com oração. O pastor não consegue ter um ministério abrangente se não for através da oração daqueles que ele lidera. É preciso que haja uma igreja em oração. Nós vemos lá em Atos, quando o apóstolo Pedro estava preso, uma igreja estava em oração por ele, e um grande milagre aconteceu. Um anjo invadiu a prisão e livrou Pedro de lá, mas a igreja estava em constante oração. Em vários momentos da história da igreja, milagres aconteceram na vida de grandes homens que eram instrumentos de Deus, porque por trás deles havia uma igreja orando. E o apóstolo Paulo sabia dessa necessidade e nos comunica isso, que para que ele conseguisse suportar aquelas algemas, suportar aquelas prisões, levar adiante a sua missão até que ele tivesse cumprido plenamente a sua carreira, não é? Como ele já relata lá em 2 Timóteo capítulo 3, quando ele diz: eu completei a carreira e acabei a fé. Ele sabia que ele não conseguiria chegar àquele ponto se não tivesse uma igreja orando por ele. Uma vez perguntaram para o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, qual era o segredo do seu ministério ser tão abrangente. Ele disse: eu tenho uma igreja que ora por mim. E de fato, durante o momento em que Spurgeon estava pregando, debaixo do púlpito tinha um grupo de pessoas orando. Toda segunda-feira, no Tabernáculo Metropolitano de Londres, havia uma grande reunião de oração, e o foco da oração daquelas pessoas era a vida do pastor. Não estou dizendo que você tem que orar só pelo teu pastor. Você tem que orar por muitas coisas, como vimos aqui, em vigilância, ação de graças, para que as barreiras para o avanço do evangelho caiam, mas é preciso que você ore pelos líderes da igreja da qual você faz parte. Então eu quero te incentivar a começar a orar pelo seu pastor. Se você já ora, intensifique mais, não é? Se você ainda não ora, então comece a orar pelo seu pastor. Eu tenho certeza de que o meu ministério está em pé, porque tem pessoas que oram por mim. Eu tenho certeza que eu tenho conseguido anunciar o evangelho de Cristo, porque há pessoas que estão nesse ministério de intercessão pela minha vida. Mas eu preciso de mais. Eu preciso de mais gente orando por mim. Eu preciso de mais gente orando mais por mim, para que eu possa levar a cabo a minha missão como pastor. E também oro por aqueles que me abençoam com a sua liderança, para que eles também consigam levar a cabo esse ministério de pregação da palavra, de revelação do mistério de Cristo. Então, a oração é importante. Aqueles irmãos deveriam continuar a orar, deveriam perseverar na oração, em vigilância, em ação de graças, para que o evangelho avançasse apesar das dificuldades, e para que a tarefa de anunciar o mistério de Cristo através da vida do apóstolo Paulo fosse plenamente cumprida. Nós precisamos orar, e eu quero encorajar você a desenvolver um projeto de oração. E uma coisa muito boa de você fazer é, quando você fizer um projeto de oração, conte para alguém, não é? Chegue para uma pessoa e fale assim: olha, a partir de hoje eu vou orar todos os dias.
não vou ficar mais nem um dia sem orar. Conte para uma pessoa, conte para um número maior de pessoas que você puder, poste no Facebook se for o caso, não é? Que isso vai servir de incentivo para que você não desista. Que o dia que você pensar em desistir, você vai lembrar, não, eu assumi um compromisso público, então é importante que você diga a alguém a respeito do seu projeto e persevere, né? Que essa oração tua te leve a uma maior vigilância, a um coração mais agradecido, leve você a vencer as barreiras para que você possa ser um grande evangelista, uma grande evangelista e ganhar muitas almas para o reino de Deus, que as barreiras sejam desfeitas, não é? E quando você for pregar o evangelho, os corações já estejam quebrantados para receber a palavra do Senhor. E também que você seja um instrumento de intercessão, para que os pastores, os líderes, aqueles que abençoam você com a sua liderança, possam ter um ministério profundo, abençoado e abrangente. Agora, a partir do verso 5, no verso 5 e no verso 6, o apóstolo Paulo já foca no segundo conselho, e era um conselho à sabedoria. Então o apóstolo Paulo escreve assim: sejam sábios, não é? Sabedoria é um tesouro, a sabedoria é algo que a gente deve buscar. O autor de Provérbios disse que nós devemos buscar a sabedoria como a prata refinada ou como ouro puro. Sabedoria é um tesouro inesgotável e é algo que jamais ninguém vai tomar da gente. Talvez você possa em algum momento perder um bem material precioso, mas a sabedoria jamais pode ser perdida. Ninguém jamais tira isso de nós. E o apóstolo Paulo faz essa instrução agora a esses irmãos: sejam sábios. E como essa sabedoria deveria se evidenciar? Primeiro, no trato com os descrentes, não é? Paulo está dizendo que nós que já conhecemos o Evangelho, que já estamos andando com Cristo, devemos ter paciência com aqueles que ainda não conheceram Cristo, não conheceram Jesus e não tiveram a mesma experiência. É interessante quando nós lemos o livro do profeta Jonas, e Jonas ele é mandado a pregar para os ninivitas, não é? Pregar o arrependimento. Ele não quer o arrependimento dos ninivitas, não quer a salvação, não quer a restauração deles, não quer que Deus tenha misericórdia daquele povo. E no final, a última frase do texto do livro do profeta Jonas, Deus está dizendo para ele assim: não teria eu misericórdia, né, da grande cidade de Nínive, que tem um número grande de pessoas que não sabem discernir nem entre a sua mão direita ou a sua mão esquerda? Ou seja, se você conhece o Evangelho, se você entregou sua vida a Cristo, se você é cristão, se você está desfrutando da graça, do amor e do poder de Deus, você é um privilegiado. Porque há pessoas nesse mundo que nunca ouviram um versículo bíblico sequer. Há pessoas nesse mundo que não sabem que Jesus morreu pelos pecados delas, não é? Então o apóstolo Paulo está dizendo que no trato com os descrentes nós precisamos ter sabedoria, tanto no que diz respeito ao nosso testemunho, à nossa maneira de viver, às nossas palavras e também com relação à nossa misericórdia, à nossa longanimidade para com eles. É preciso que nós saibamos tratar bem aquelas pessoas que ainda não conheceram o Evangelho. É preciso também, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos ter sabedoria na administração do tempo, tá certo? Com respeito é preciso nós termos sabedoria na administração do tempo, tá certo? Em relação à nossa fé. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Que é preciso que nós administremos bem o tempo e aproveitemos todas as oportunidades possíveis para falar do Evangelho de Jesus Cristo. Então ele escreve aqui: aproveitem bem o tempo, e sejam sábios para com os de fora e aproveitem bem o tempo. Você teve a oportunidade de falar de Jesus para alguém hoje? Você aproveitou essa oportunidade? Porque certamente essa oportunidade não vai voltar jamais. Talvez você terá outra oportunidade, mas essa que você perdeu não volta, não é? A oportunidade perdida é igual uma flecha lançada, é igual uma palavra pronunciada, ela não volta mais. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que é preciso que nós administremos bem o tempo em relação no que diz respeito à nossa fé. Você teve a oportunidade de falar de Jesus para alguém, aproveite essa oportunidade, aproveite esse tempo. Nós temos hoje em dia muitos ladrões do tempo,
né? São os joguinhos do celular, são os programas de televisão, são as redes sociais, são coisas que roubam um tempo precioso em que nós poderíamos estar anunciando o Evangelho de Jesus para outras pessoas. Então eu quero encorajar você a buscar em Deus a sabedoria para não perder tempo em relação à comunicação do Evangelho e da sua fé. Há pessoas que estão sedentas do seu lado. É fato sim que muitos não querem ouvir, não é? E isso não é novidade. Nós vemos lá no livro de Atos que quando Estevão estava falando de Jesus, né, os religiosos taparam os ouvidos e começaram a gritar para não ouvir o que Estevão estava dizendo. Não é? Há pessoas assim também, mas também há pessoas sedentas. A maioria das pessoas não conhecem Jesus. Nós vivemos um tempo em que muita gente é analfabeta de Bíblia, não sabe procurar um versículo sequer na Bíblia, não tem intimidade nenhuma, não conhece nada a respeito de Cristo. E se você parar para prestar atenção, se você ainda não conseguiu perceber isso, a todo momento é nos dado uma chance de falar de Jesus. Você está numa fila do banco, você está na padaria, ou você está no transporte coletivo, ou você está fazendo algum negócio, sempre há uma oportunidade de falar de Jesus. Alguns dias atrás, eu estava com um irmão fazendo um serviço, estávamos lavando um carro, não é? E o irmão na fé estava comigo fazendo esse trabalho, e aí a gente foi bater o tapete do carro. E eu peguei o tapete do carro e bati no poste. O tapete estava aparentemente limpo, mas a hora que bateu no poste, saiu muita poeira do tapete. Eu disse a ele assim: olha, esse poste é igual à Bíblia. Falei, e nós somos igual a esse tapete. A gente olha para a nossa vida, parece que está tudo certo, mas é entrarmos em contato com a palavra de Deus, a gente vê quanta sujeira ainda tem para ser tirada. Uma oportunidade. Quantas oportunidades mais não nos aparecem durante os nossos afazeres mais corriqueiros, as nossas coisas mais simples dos nossos dias, e que a gente pode usar como uma deixa aí para falarmos do amor de Jesus. Então Paulo instrui esses irmãos que eles administrem bem o tempo para comunicação da sua fé e daquilo que nós cremos. Paulo também diz que é preciso sabedoria no nosso modo de falar. E aí nós já estamos no verso 6, o último versículo do nosso texto. Paulo diz que as nossas palavras precisam ser temperadas com sal, precisam ser agradáveis. O cristão, ele é, antes de tudo, uma pessoa agradável. O cristão não é uma pessoa irritadiça, iracunda. O cristão não pode ser uma pessoa rancorosa. O cristão não pode ser uma pessoa de semblante fechado, não é? Não quer dizer que o cristão seja um bobo alegre, não é disso que nós estamos falando. Mas o cristão precisa ser uma pessoa agradável. Nossas palavras precisam ser agradáveis. O Sermão do Monte, não é, quando Jesus termina de proferir as suas palavras no Sermão do Monte, e ele trata de assuntos muito sérios, muito importantes. Jesus trata de questões extremamente pesadas no Sermão do Monte, não é? Mas quando ele termina de dizer, as pessoas estavam maravilhadas da sua doutrina pelo seu modo de falar. Jesus tratava de questões profundas, sérias e urgentes. Jesus falava de juízo, mas sempre as suas palavras eram agradáveis. Como tem sido as nossas palavras, irmãos? Como é que as pessoas nos conhecem na sociedade? Não é? Quando a gente vai se expressar, como a gente faz isso? Em casa, com a esposa, com os filhos, com o marido, com os familiares, no trabalho, por onde a gente anda, como tem sido a nossa maneira de nos expressar? Nesse tempo em que muitos protestos estão sendo feitos, né? Muitas manifestações, como cristão, você como cristão, como você tem se manifestado? Que tipo de mensagem você tem deixado aí nas suas redes sociais? Nós precisamos saber que as nossas palavras têm que ser temperadas com sal. Mas pastor, a gente não pode reivindicar os nossos direitos, a gente não pode protestar. A maneira do cristão protestar não é igual ao do mundano. A maneira do cristão protestar precisa ser agradável, né? Temperadas com sal. Jesus protestou contra os religiosos, Jesus protestou contra os hipócritas, mas ele tinha uma doutrina contundente. As suas palavras eram sempre palavras que traziam paz a todos aqueles que a ouviam. Então nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. É preciso sabedoria para que a gente
saiba falar corretamente em cada momento. E por último, o apóstolo Paulo fala que aqueles irmãos de Colossenses, eles precisavam ter uma sabedoria para saber como responder a cada um. É preciso de sabedoria para testemunhar. Essa sabedoria, ela se manifesta no nosso testemunho. Nós precisamos saber, pelo menos, falar a respeito da nossa fé. Eu tenho encontrado com tanta gente, de tantas religiões diferentes, e até evangélicos, que simplesmente não sabem no que creem. Você pergunta assim, olha, você é cristão? Sou cristão. No que você crê? A pessoa não sabe. Você é de outra religião? No que a sua religião crê? As pessoas não sabem, simplesmente não sabem. Não conseguem responder a uma pergunta simples. Mas eu e você precisamos, como escreveu o apóstolo Pedro, estar sempre prontos para responder a cada um que nos perguntar a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé. Você saberia responder essa pergunta hoje? No que você crê realmente? Não é? Quando as pessoas perguntam da palavra de Deus para você, você consegue falar a respeito da palavra do Senhor? Então é preciso buscar sabedoria no Senhor. É preciso ser sábio para saber responder adequadamente a cada um. Antigamente não era muito comum a gente ouvir aquela frase, minha religião não permite. Meu pastor não deixa. Porque eu sou crente, eu não posso. Mas não é assim, a gente já aprendeu que não é dessa forma. A gente precisa ter sabedoria para responder a cada questão de acordo com a palavra de Deus. Não de acordo com a religião, não de acordo com o que a gente acha ou o que a gente pensa, mas de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem resposta para todas as perguntas. E nós precisamos de sabedoria para testemunhar da nossa fé. Portanto, é preciso que, ainda que nós não tenhamos sempre tempo, ou disposição para ouvir conselhos, nem sempre a gente para ouvir conselhos de pessoas que querem nos ajudar, querem nos aconselhar, pessoas que nos amam e se preocupam conosco, É importante que nós fiquemos atentos a esses conselhos. Há pessoas que querem nos ajudar, há pessoas que querem nos estimular, pessoas que querem nos estimular a perseverar na oração, há pessoas que querem nos ajudar a adquirir sabedoria, e é preciso ouvir esses conselhos. Nós precisamos buscar, através da palavra de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, a sabedoria, o poder necessário, a força necessária para ouvir. Às vezes as pessoas estão falando, pessoas que nos amam, estão nos aconselhando, e a gente não está nem prestando atenção no que está falando. Se daí 2 minutos for perguntado o que foi dito, a gente nem lembra mais. Mas é necessário que eu e você paremos para ouvir conselhos. Tanto que quando o profeta falou a respeito de que Jesus iria nascer, ele disse assim, um menino vos nasceu, um filho se vos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Ele é o conselheiro por excelência. Jesus é o nosso conselheiro por excelência. E ele coloca pessoas ao nosso lado, ao nosso redor, que também podem nos dar conselhos abençoadores. E quando esses conselhos para perseverar em oração e para adquirir sabedoria nos forem dados, nós precisamos procurar ouvir, para que saibamos tratar bem aqueles que são da fé e os que ainda não são da fé, que querem conhecer melhor a Cristo. Que precisamos testemunhar com a nossa vida, que nós possamos ter sabedoria para administrar cada oportunidade que nos for dadas a respeito disso. O apóstolo Paulo, estando preso, aproveitou bem essa oportunidade. Ele escreveu cartas, ele pregou o evangelho aos guardas da guarda pretoriana, ele fez tudo o que pôde, mesmo estando preso. Eu e você estamos em liberdade. Podemos usar a internet, podemos usar telefone, podemos andar pelas ruas, apesar da quarentena, mas ainda temos uma certa liberdade, podemos nos comunicar. Então, ao invés de usarmos esse tempo para fazer coisa que não edifica, para falar mal um do outro, para criticarmos, para ofendermos, para amaldiçoarmos, vamos usar o tempo para fazer com que o evangelho avance com
toda sabedoria. E essa sabedoria nós vamos adquirir na oração, com ações de graças e orando pelas pessoas que nos abençoam com a sua liderança e também para que as barreiras que surgem tentando impedir o avanço do Evangelho sejam quebradas e que o Senhor Jesus, o nosso maravilhoso conselheiro, nos ajude em tudo nesse processo, ok? Um grande abraço a você, não é? Um feliz dia dos namorados aí para os namorados, não é? Espero que vocês estejam também confraternizando, esposos com esposas, namorados e namoradas, dentro do padrão de Deus e para a glória dele sempre, tá bom? Então um grande abraço a todos e domingo às 19 horas nós temos a nossa transmissão do nosso culto online, culto de ceia, não é? Na IPR, lá na Igreja Presbiteriana Renovada, Vila Romana, ali no bairro Eldorado, aqui em São José do Rio Preto. Nós teremos o culto da ceia do Senhor e também transmitiremos ao vivo a partir das 19 horas. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, Pai. Senhor, tu és o nosso maravilhoso conselheiro, conselheiro por excelência, aquele que nos dá conselhos e nos admoesta a cada dia a vivermos na sua presença para vivermos melhor. Nós te louvamos e te agradecemos por esta bênção de termos o Senhor como nosso conselheiro supremo. E também agradecemos a Deus por aquelas pessoas que nos aconselham, nossos pais, amigos, familiares, esposas, irmãos, filhos, pessoas que nos abençoam com a sua liderança e nos aconselham, ó Deus, e nos ajudam a ter uma vida mais profunda com o Senhor. Os nossos pastores, os nossos mestres que nos ensinaram a ter vida de oração, que nos estimularam a buscar a sabedoria, para que possamos, ó Deus, viver na tua presença e perseverarmos na tua presença, Pai. Sabemos que não é fácil perseverar, principalmente na vida de oração, mas sabemos que é necessário que nós saibamos perseverar na oração por aqueles que nos abençoam, para que as barreiras do Evangelho sejam quebradas, para que possamos, ó Deus, dar bom testemunho, para que possamos ter sabedoria, aproveitar bem cada oportunidade de falar do teu nome, que possamos, ó Deus, sermos testemunhas verdadeiras do Senhor, por onde andarmos e em tudo que fizermos, que sejamos agradecidos ao Senhor, com ações de graças, ó Pai, e que a nossa oração nossa vida de oração possa cada dia nos tornar mais vigilantes, que nós possamos, ó Deus, prestar mais atenção nas nossas palavras, que nós possamos, ó Deus, testemunhar com sabedoria e com autoridade a respeito da nossa fé, tudo isso para que o teu nome seja engrandecido, glorificado, para que a tua obra cresça e para que o Evangelho avance. Obrigado por esse tempo na tua presença. Dá-nos a graça, o poder necessário para colocar essa palavra em prática na nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Muito bem. Muito obrigado aí pela sua presença. A irmã Elizabeth está conosco também. Louvado seja o Senhor. A minha sogra lá no sítio. Deus abençoe. Um grande abraço. Ok? Estava vendo aqui agora há pouco também. Gabriel Henrique também está com a gente. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. E logo mais ou amanhã, até o final da semana, até no domingo, esse vídeo estará no nosso canal do YouTube. Nós queremos que esse canal possa abranger o maior número possível de pessoas. Então você pode entrar lá, se inscrever, compartilhar. Toda essa série de mensagens aos Colossenses, nós estamos postando lá. Se você perdeu alguma, é só ir lá, que versículo a versículo está postado lá. Você vai ter a chance de acompanhar todas as ministrações. Ok? Um grande abraço e Deus os abençoe.